Amém. Aleluia. Glória a Deus. Já é comigo, né? Sim, amada. Amém. Então, a paz do Senhor para todos os irmãos. Paz. Eu vi que tem alguém aqui italiano, mas aí, como decidiram falar em português, nós vamos continuar. Giuseppe. Nós vamos continuar aí em português. Giuseppe. È certo? È sicuro? Sì, puoi parlare perché cercherò di capirmi cercherò di capire con gli strumenti che offre internet, traduzioni online e queste cose qua. Poi il portoghese ha qualche parola che più o meno riesco a capirla anche nel linguaggio italiano, perché qualcosa assimila. Sono tutte delle lingue che hanno la stessa matrice alla fine. Tutte le lingue latine sono alla fine. Amém, glória a Deus. Riesco a capire più o meno. Então, eu fico feliz. Depois, se o irmão não entender alguma coisa, aí a gente se fala, eu passo a mensagem também aí para o irmão em italiano. Se tu não capire qualquer parola, tu puoi dire. Sì, però io voglio che voi parlate naturalmente così, perché se io poi intervengo traduzione, interpretazione. No, se intervengo con cose che non capisco, rischio di distrarvi. È meglio che lasciamo le cose così. Cercherò di capire io. D'accordo. Mi farò guidare. Per me è la presenza più importante. Nello spirito riesco, anche con la vostra presenza, a sentire gli impulsi dello spirito. Si parla con un linguaggio di sensibilità spirituale, secondo me pure. Amém. Amém. Então, muito bem, eu saúdo realmente todos com a paz do Senhor. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade que eu estou aqui com vocês, né? Eu acredito que o Senhor tocou no coração da irmã Rita, né, irmã Rita, para fazer esse pedido. Né? Eu, de vez em quando, acompanho vocês, que eu vejo Ruth acompanhando, né? Ela deixa o microfone aberto, e entre uma aula e outra, então aí eu consigo ouvir algumas coisas. E eu também sou abençoada por essa reunião que vocês fazem aqui sempre, né? Todas as tardes. Então, Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Eu hoje vou trazer uma palavra que é algo que eu já faço no meu trabalho, que é o meu trabalho, na verdade. E eu trabalho falando sempre sobre a mesa, de como a gente preparar a mesa, dentro do modo de ser, como nós nos comportamos diante da mesa. E eu, por incrível que pareça, me deparo bastante com pessoas evangélicas, inclusive, que têm algumas partes da mesa que ainda não entende, né? Porque a experiência da mesa, inclusive, ele une os relacionamentos humanos. E nós usamos isso em nossa casa. A mesa, nós temos a nossa casa, né? É difícil a gente encontrar uma casa que não tem mesa. Às vezes não tem a mesa tradicional, mas no momento que vai fazer as refeições, procura sempre de dar um jeitinho e formar uma mesa para que todos se sentam, para que todos se alimentam, né? E é um dado de fato que a mesa já exerce, ela sempre exerce um papel muito importante quando se diz o quê? Relações sociais. Tá? E ao preparar a mesa, inclusive, que eu sempre falo isso para as minhas alunas, que não é somente preparar a mesa colocando os pratos, as taças, talheres, a refeição em si. Não é somente isso, não é? Então, aí quando eu falo isso para elas, elas ficam assim, nossa, mas o que é então, Elda? E se não é para preparar? E aí é quando nós entramos, né, nessa parte espiritual que muita gente tem a habitude de fazer, mas não tem a consciência do que está fazendo. E a coisa muito bonita da mesa,
desse ato, essa atitude de criar a mesa, é gostoso porque mesmo aquelas pessoas que não têm nenhuma consciência, não tem nenhuma, não sabe o que é ter a presença de Deus na casa, na sua vida, naquele ato que é preparar a mesa, e são abençoados, né? É tanto que eu sempre falo com elas, com todos, eu falo assim, olha, ou que você acredita, ou que você não acredita, quando você prepara a mesa, você é abençoado. E é por isso que nós vimos também tantos ímpios sendo abençoados. Porque eles também têm esse hábito de sentar à mesa e de fazer as suas refeições à mesa. Mas isso nós vamos ver, inclusive, por que essas pessoas são abençoadas, por que aquela família é abençoada. A Ruth aí sabe que praticamente me criou. A minha infância, eu não me recordo nenhuma vez que eu sentei à mesa e a mesa não era preparada. Então, a mesa era sempre pronta, de manhã, meio-dia e de noite, certo? Todos os dias eram preparadas. E não era que nós tínhamos empregadas, pessoas especiais para fazer isso. Aquele que levantava primeiro, preparava a mesa, e os outros, quando ia acordando, esperavam ali, se era de manhã que tinha que ir para a escola, fazia sua refeição e ia para a escola. Aqueles que ficavam em casa esperavam pelos outros. E uma coisa muito interessante que nosso pai fazia conosco era, ele preparava também a mesa, quando todos não podiam, meu pai também preparava, e ele sentava à mesa e esperava que todos sentassem à mesa para comer juntos, principalmente meio-dia e de noite, porque de manhã tinha as obrigações nas escolas, para ir para a escola e para o trabalho. Então, essa foi a minha experiência assim, de vida. Quando mais tarde eu vim saber o significado do que era preparar a mesa, eu fiquei assim tão radiante e comecei a ligar os quebras-cabeça, né? E de ver, nossa, meu Deus, agora entendi por que nossa família é unida, porque sempre existiu paz dentro da nossa casa. Aí um sério de porquê, e eu comecei a louvar a Deus, agradecer, e eu falei, ai, Senhor, que bom que isso interiorizou em mim. Aí depois eu casei, criei os meus filhos nesse mesmo costume, nesse mesmo hábito, né? E hoje também é desse jeito aqui na minha casa. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque nós conhecemos, tantas coisas, praticamos tantas coisas, às vezes, na nossa vida, sem a gente ter o discernimento. E hoje eu quero trazer isso aqui para vocês, certo? Eu tenho certeza que se eu procurar aqui a vocês o que é a mesa para vocês, muitas de vocês vão dizer uma série de frases, né? E aquela vai dizer que a mesa é gratidão, que a mesa é família, que a mesa é prosperidade e tantos outras frases que se eu procurasse a vocês e desse oportunidade de vocês falarem, responderem o que é a mesa para você, você ia dizer, a mesa para mim é, a mesa para mim é. E aí, seriam tantas conceitos que nós iríamos ouvir hoje aqui à tarde. Mas eu quero trazer vocês lá para Êxodo número 25, que foi quando Deus pediu a Moisés que ele preparasse a mesa, certo? Ele diz, lá em Êxodo 25, quando ele estava construindo o tabernáculo, ele deu várias orientações, obrigações para
Moisés construir. E uma das coisas que ele pediu a Moisés para construir, certo? Foi a mesa, certo? Ele construiu a mesa lá em Êxodo 25, 23, capítulo 25, verso 23. Ele diz assim, ó: também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados e largura de 1 côvado e altura de 1 côvado e meio. E aí ele dá todas as instruções de como Moisés deveria construir a mesa. Se nós transformarmos estas medidas que o Senhor deu a Moisés, vai sair uma mesa como essa nossa aqui, que nós usamos hoje no nosso cotidiano, certo? Mas o bonito disso tudo é que quando ele fala como deve construir, aí como era uma mesa para o tabernáculo também, e tinha que ser depois, né? Ele fala de como deveria ser as bordas, que deveria colocar molduras ao redor delas, né? Bordaduras, né? Que aí poderia entalhar, fazer aquela mesa linda, maravilhosa, como hoje nós vemos as pessoas que trabalham com madeira, né? Eles preparam eles mesmos, eles fazem muito bem isso, desenhados, todos assim, trabalhados, que se torna uma coisa bastante especial. Mas o bonito de tudo, irmãs, é quando ele, lá no versículo 29, ele diz assim, ó: também farás os seus pratos, os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas, e as suas taças. E em outras traduções, ele diz muito claro, coloca as suas taças, coloca os talheres, coloca as jarras. E ele começa a dizer tudo que tem que colocar na mesa, como utensílios que nós usamos hoje. Né? Quando nós vamos preparar a nossa mesa para o nosso almoço, para o nosso café da manhã ou a janta, o que nós colocamos na mesa? Não é isso? O prato, os garfos, o copo ou a taça, aquilo que nós temos, né? Então, foi a mesma coisa que Deus pediu a Moisés que construísse. Faça isso. Mas, no versículo 30, depois, ele diz o seguinte: depois, Moisés, que você preparar tudo isso, que você colocar os pratos, que você colocar as taças, os talheres, você vai colocar o pão da presença. Quem é o pão da presença, irmãs? Jesus Cristo. Olha, quando preparou, olha quanto tempo atrás, né? Antes do nascimento de Jesus Cristo, e nós estamos aí, inclusive, aproximando o dia para a gente festejar uma data fictícia do nascimento de Jesus, né? Mas muito antes de Jesus... Sim? Pode falar, pastora. Mas muito antes que Jesus nascesse, a presença dele já estava sobre a mesa ali, né, de Moisés. Porque ele falou, olha, quando você preparar, Moisés, toda a mesa, que você aparequear, né, colocar todos esses utensílios na sua mesa, agora você vai colocar o pão da presença. Amém? Então, olha só que coisa mais linda. É a mesma coisa hoje. Quando nós preparamos a nossa mesa, quando nós colocamos os nossos talheres, os nossos pratos, objetos, às vezes até para decorar a mesa, é uma coisa que nós não devemos esquecer.
Eu falo sempre para os meus alunos assim, use o que você tem, né? Porque às vezes eu não coloco a mesa, porque eu não tenho o prato bonito, a minha não são porcelanas da China, não são porcelanas inglesas. Eu vejo aquelas mesas bonitas lá nas vitrines, mas eu não faço. Eu não faço porque eu acho lindo quando está lá na casa dos outros, mas eu não faço porque eu não tenho tempo. Porque, sabe, tem gente, meu filho gosta de comer na frente da televisão, o outro gosta de comer lá no quarto, o outro não, pois quando isso está acontecendo, é porque nós não estamos preparando a nossa mesa com a presença do pão, que é Cristo. Eu pergunto também a elas, mas o que é mesa, como eu procurei aqui para vocês? O que é mesa para vocês? Muitos dizem assim, a mesa é prosperidade, é provisão. Então, se nós fazemos isso pensando somente nas coisas naturais, aqui terrenas, que nós colocamos o nosso feijão, o nosso arroz, os pratos que nós gostamos, né, de alimentos, e não preparamos a nossa mesa com propósito, então acontece essa divisão. Um comer na sala, um comer na frente da televisão, o outro no quarto, e nós sabemos que Cristo é comunhão. E comunhão é quando nós estamos juntos, em um só espírito. Agora, por exemplo, nós estamos cada um na sua casa, cada um no lugar, mas nós estamos com a mesma, com a nossa mente ligado em uma só coisa, né? Na palavra de Deus. Então, eu quero trazer hoje aqui para vocês, minhas irmãs, exatamente isso aqui. Quando nós preparamos a nossa mesa com propósito, então aí não basta colocar somente os nossos pratos, as nossas taças, mesmo que sejam coisas belíssimas, importadas, finas. Porque quando nós preparamos desse jeito, a mesa realmente não tem valor. Pode ser que os nossos filhos não sentam à mesa, mas quando nós sentamos à mesa com propósito, aí sim, certo? O Senhor está ali presente, certo? Ele chega também e senta conosco. Ele participa do nosso almoço, do nosso jantar. Ele participa de um simples café que eu ofereço a alguém que vem me visitar a casa. Então, a presença do Senhor é ali a nossa mesa. Outra coisa que nós também devemos atentar quando nós estamos na mesa é o quê? É o nosso falar. Né? É o nosso falar. Quando nós convidamos os nossos filhos, a nossa família, até amigos, para sentar ao redor da mesa, é um momento de alegria, é um momento de comunhão, é um momento de dividir. Quando nós falamos assim, olha, por favor, me passa ali a carne, está passando, eu estou ensinando aos meus filhos a boa educação, as boas maneiras, e os grandes também, certo? E os grandes também, porque está ensinando a dividir. E aquilo que nós temos, né? Nós podemos abençoar por outra pessoa, a outra pessoa. Então, no momento que nós preparamos a nossa mesa, nós devemos preparar com um propósito. Eu tenho que, por exemplo, se você tem filhos pequenos, prepara a sua mesa com cores alegres, com cores, a mesa colorida, eles vão amar, certo? Com detalhes para as crianças, certo? Pode ser um carrinho até, pode ser uma bonequinha, por que não? Né? Dependendo daquilo que eles gostam, coloca o nome deles para vocês verem. Eles vão amar chegar e encontrar o nome deles ali na mesa, no lugarzinho onde eles vão sentar. Né? E aquele momento ali, eu não vou procurar conversar argumentos que vai
tirar a harmonia da mesa, porque mesa é harmonia. Então, eu vou procurar ter o quê? Ter uma discussão, discussão que eu falo, um diálogo com eles positivo. Nada de falar mal de alguém da igreja, ou do meu vizinho, ou da meu fez isso, fez aquilo, errou, pisou na bola, nada disso. Aquele momento ali da mesa é um momento de comunhão, de alegria. Então, eu não vou falar de morte, eu não vou falar de mal de uma outra pessoa, eu não vou denegrir ninguém, porque nós também, somos o quê? Nós somos exemplo para os nossos filhos. Então, eles vão se comportar com aquilo que a gente falar, como nós nos comportamos. Se eu falo desse jeito, né? Então, eles vão aprendendo desse jeito, eles pensam que a vida é essa vida errada, e não é. Porque aqueles que têm Cristo vivem em comunhão, é sincero, certo? Eu abro a minha boca para falar se é para abençoar. Eu vou falar bem daquela pessoa. Então, eu vou falar bem da minha igreja, do hino que nós cantamos, da pregação maravilhosa que nós ouvimos, pode ser discutido. Mas quando se diz problema, doença, políticas, etc., são coisas que nós, naquele momento que nós estamos à mesa para almoçar, para um jantar, para uma merenda, não é hora. Porque além daqueles alimentos que vocês serviram, tem a presença de Deus. E Ele está ali, observando, abençoando a todos. Eu me recordo que, inclusive, nesse período dessa minha infância, que nosso pai ainda era ali presente, terminava o de almoçar ou de tomar o café. Normalmente, nós fazíamos isso depois do café. Ninguém saía da mesa antes de fazer o culto doméstico. O que é o culto doméstico? Naquela época, éramos todas crianças, né? A maioria, né? Porque lá em casa é tudo um atrás do outro. Então, era aquele monte de meninos, né? 15 filhos, o pai e a mãe do lado e 15 filhos. Então, era tudo um atrás do outro. E o que acontecia? Terminava ali de tomar o café, então a Bíblia já era assim do lado, ele levantava, ele lia o Pai Nosso para nós, fazíamos repetir, né? Colocava todo mundo para repetir, depois cantávamos um corinho, ou uma frase, o coro da harpa cristã. E assim, nós fomos criados dessa forma, até quando chegou aquele período que cada um já começava a fazer a sua própria oração. E ele depois fazia uma oração e abençoava a todos nós para podermos sair, cada um cuidar das suas obrigações. Então, são coisas que semeiam na vida nossa, na vida das nossas crianças, certo? Dos nossos adolescentes. Se ele vai crescendo dentro desse ritmo, é aquilo que a Bíblia também ensina lá. Olha, quando você estiver em casa, fala de mim, né? Quando você estiver na rua, fala de mim. Quando você, na hora de deitar, fala de mim. Na hora que você levantar, fala de mim. Na hora de deitar, você vai orar, você vai falar com seu filho, vai orar junto com seu filho, vai orar junto com seu marido, né? Ele não é evangélico. Faça uma oração, sim, posso fazer uma oração aqui com você? A maioria deles dizem que sim. E pode fazer, sim. No outro dia que levantar, é a mesma coisa. Então, se a gente vai implantando isso no nosso dia a dia, é claro que a nossa casa vai florescer. Não é isso? E aí entra até lá no Salmo, quando fala, né, que os filhos ao redor da mesa são abençoados. Vocês entenderam, minhas irmãs? É importante isso. Então, prepara a sua mesa, certo? Para receber a bênção do Senhor, a presença do Senhor, certo? Eu não tenho tempo, Helder, certo? Eu trabalho fora, eu também trabalhava fora. Mas quando a gente pensa para receber a bênção, para convidar Jesus na casa, quem é que não faz? Todos nós fazemos. Então, vamos fazer sim.
Vamos preparar a nossa mesa, certo? Não estou falando aqui de você preparar uma mesa sofisticada, não tem necessidade. Prepara a sua mesa com aquilo que você tem, certo? O Salmo 128 é isso mesmo, Salmo 128 e versículo 3. Então, é muito importante que a gente viva realmente a presença de Deus em todos os momentos, certo? No levantar, no deitar, no caminhar, certo? Deixa eu olhar aqui o Salmo, que é muito lindo esse Salmo, e fala, inclusive, 128, versículo 3, é esse: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Olha só, rebentos de oliveira. Dizem que a oliveira é uma árvore muito, muito, muito forte, certo? Até mesmo quando se dá fogo nela, depois ela começa a brotar novamente, né? Então, imagine vocês a nossa família desse jeito, os nossos filhos desse jeito, né? Que vêm as tempestades, vêm as dificuldades, mas eles estão firmes ali com Cristo. Eles estão firmes nos princípios do Senhor. Aleluia, gente. É maravilhoso isso. Eu tenho 3 filhos também e tenho procurado praticar essas verdades aqui em casa, né? Então, inclusive, uma irmã Rita, um dia vai chegar aqui ainda para tocar. Ela é professora de música, né? Entreguei o bastão para ela e ela tem ensinado, ela tem trabalhado nas igrejas também, ensinando a música, e eu já até falei com ela, mas nunca coincide de uma tarde, esse período de Natal, estar aqui. Mas imagine vocês terem esses filhos, né? Como a oliveira ao redor da nossa mesa. Mas isso é se nós praticarmos isso, se nós ensinarmos isso, certo? Dificuldades, todos nós temos, né? O tempo cheio, tenho certeza que todos têm, mesmo aqueles que já estão aposentados. Mas tem outras preocupações, tem outras coisas também. Mas o fato de que, desde o início, a gente preparando a nossa mesa, preparando os nossos filhos, a nossa família, para fortificar em Cristo, nós somos cheios, né? Então, nós temos em quem confiar, nós não temos, não vacilamos conforme o vento para um lado, para o outro, nós estamos firmes, está aí a tempestade, mas nós sabemos em quem confiamos, nós sabemos que Ele é o Deus vivo, né? Então, esse é um dos atos de preparar a mesa. É quando nós estivermos ali, falarmos das nossas experiências, quantas histórias, certo? Os nossos filhos gostam muito quando nós contamos as nossas experiências espirituais. Pode contar. Nina, uma vez eu estava orando, olha, e eu senti a presença de Deus. Então, eles ficam sempre de olhos arregalados, querendo ouvir isso. E isso é contar histórias, certo? E isso é a gente falar de Deus, certo? Que viveu na nossa vida, que viveu nos antepassados, de exemplos de irmãos, né? De pregadores que nós temos aí, para poder falar sobre isso e contar para eles. E isso não só acontece com um, com o outro, mas com todos aqueles que abrem o coração para receber, né? Jesus disse, eu sou o pão da vida, né? Então, olha, quando prepararmos a mesa, não preparamos porque temos simplesmente que almoçar, porque temos que simplesmente jantar, fazer uma merenda, mas olha, por que eu estou preparando esta mesa? Isso é a gente criar propósitos. E para educar os nossos filhos e para estar em comunhão com os irmãos, tem que ter propósito. A gente não pode chegar seco, certo? Sem nada. Até no momento que nós estamos ali ao redor da mesa e agradecer a Deus, saber como agradecer. Não fazer aquela
oração repetitiva. Ah, Senhor, obrigado por esse pão. Oh, o Senhor providenciou. Não. Seja uma oração assim de agradecimento, agradece por a presença dele ali, naquela mesa, porque você está podendo dividir, porque sua família está bem, sua família está ali sentada ao redor da mesa. Abra o seu coração. Um dia peça o seu filho para orar, outro dia peça a sua filha, outro dia o marido, outro dia você. E assim a graça do Senhor é derramada sobre toda a família. Né? Então, eu deixo aqui para vocês esse convite para vocês prepararem a sua mesa. Prepare a sua mesa com propósito, com algo determinado, não de qualquer jeito, certo? Recorda que a mesa também é o altar da sua casa, né? Então, quando é o altar, a gente também se prepara. Não chega lá descabelada e tudo, morrendo de sono, abrindo. Vai, lava o seu rosto, se prepara, penteia seu cabelo, senta na mesa, porque você é uma princesa, você é uma Regina, certo? Quem é casado aqui é Regina, os nossos filhos é que são princesas, né? Então, por quê? Porque nós estamos chegando diante de um altar. Recorda que a presença de Deus ali, o pão da presença é ali. E o pão da presença que Deus falou lá com Moisés é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, irmãos, olha, eu deixo essa mensagem aqui para vocês, esse convite especial. Prepare a sua mesa, arrume a sua mesa, porque quando você faz isso, você tira seu filho da frente da televisão, você tira seu filho lá dentro do quarto, você tira o outro, mas por quê? Você preparou uma mesa bonita, certo? Bonita para eles, mas o Senhor é ali presente. Então, essa é a parte mais importante, né? Agradeçam junto, comem junto e divide aquilo que vocês têm ali. Então, que Deus abençoe vocês, que possa prosperar nas vossas vidas, certo? Entra realmente com esse propósito de fazer, de preparar a sua mesa. Qualquer dúvida, me chame, que eu ajudo vocês isso aí a preparar, porque a base de tudo é o amor em servir. E servir não quer dizer escravidão, certo? Servir é você servir com alegria, com prazer, certo? E aí você tem prazer de fazer aquilo. Então, não leve isso como se fosse uma coisa chata. Não é uma coisa chata. Recorde, é um hábito. E você tem que fazer todos os dias, certo? E todos os dias com propósito. Pode ter certeza que o Senhor, o Espírito Santo, vai te orientar. Ele vai te dar graça, ele vai te fazer essa Regina que você é, brilhar nos seus modos, na forma de servir, como conversar com um, apaziguar, certo? As conversações, as discussões mal feitas. Ele vai te dar orientação para isso, certo? É por isso que eu estou aqui também para ajudar vocês, certo? Qualquer dúvida pode realmente procurar, certo? Alguém colocou o Salmo aqui, 128:3 em italiano, eu acredito que José... Foi, eu coloquei para o irmão Giuseppe, 128:3. Amém, irmãs. Que Deus abençoe vocês. E eu quero ouvir aqui testemunhos, hein? De vocês que estão preparando a mesa, que o Senhor está abençoando, que o Senhor está te visitando. E recorda, é um altar onde Deus está presente. Amém? Que Deus abençoe, minhas irmãs. Amém. Um beijo. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode perguntar. Amém. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. É escrito lá também, né? Em Lucas 14:15, e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurados, o que comer pão no reino de Deus. Esse texto fala de um jantar que Jesus estava participando, não é?
nos fala que ele entrou na casa de um fariseu. Jesus entrou na casa do fariseu para comer pão com ele. Jesus é maravilhoso, né? E enquanto participava daquela mesa, Jesus falava das coisas concernentes ao reino de Deus, né? A Bíblia está cheia de passagens onde Jesus sentou à mesa, certo? Exato. Ali com seus discípulos e com outras pessoas, inclusive tem uma passagem em Lucas também, que eu normalmente uso quando eu faço o curso de receber. E aí eu mostro essa passagem aí para eles, né? Quando Jesus, exatamente como a Ana estava falando, né? Ele foi convidado para um jantar, né? E ali no jantar, as pessoas ficaram empurrando, um ficou empurrando o outro para poder sentar no lugar de melhor lugar, né? No primeiro lugar, né? E o Senhor ficou ali observando todo aquele povo, um empurrando o outro. Quando todos estavam sentados, aí então Jesus falou com eles, né? Falou assim: mas olha, eu vi que um estava aqui empurrando, querendo sentar, mas você não sabe que o lugar de honra é para o convidado de honra, né? Então, porque exatamente quando eu ensino a etiqueta da mesa, falo sobre isso, que quando a pessoa convida, né? Então, o meu convidado de honra senta à minha direita, né? E depois eu vou distribuindo as pessoas conforme as posições ou a idade. E aí, naquele jantar ali que Jesus participou, não estava acontecendo isso, né? Todo mundo estava querendo lugar. Aí ele falou assim: amigos, você não está vendo que quem vai sentar no lugar de honra vai ser o convidado especial? Você é o convidado especial? Né? Porque você não senta lá no banco, lá no final, e depois, se for você, ele vai te chamar para você sentar aqui do lado direito do anfitrião. Se não for, você vai ficar envergonhado. Que aí, quando ele fala, né, que o menor, ele dá uma mensagem muito linda ali a respeito disso. Então, a gente também fala sobre isso, né? Sobre a arte de receber que nós cristãos devemos ter. Devemos obedecer isso, devemos respeitar essa hierarquia. Isso é hierarquia, certo? Então, é tanto que nos jantares, quando nós falamos, olha, alguém vem e me pede um conselho, Elda, vou dar um almoço, vem o padre tal, ou o prete, né? Vem o padre tal, ou então vem o pastor. Porque eu começo a dizer a ela onde é que deve sentar, ela fala assim: mas vem também o pastor tal. Eu falei: aí para. Então, quem senta aqui nesse lugar já não é fulano. Nesse lugar aqui vai sentar o pastor. Porque tem o quê? A gente tem que obedecer à hierarquia, ou de título, ou de idade. Né? Aí, então, tudo isso, irmãos, é para nós, cristãos. E a gente saber como se comportar em todos os lugares. E a mesma coisa é na nossa casa. Né? Você é mãe, você é pai, então eu me comporto desse jeito. E eu tenho que saber também como orientar quem está sentado à minha mesa. Eu vou receber alguém, eu tenho que saber. E, inclusive, é como se os anfitriões fossem os regentes de uma orquestra. Está todo mundo ali sentado? A anfitriã, inclusive, a mulher é responsável até pela conversação, estar atenta, porque se alguém fala uma coisa que não deve, ela deve, com muita classe, desviar a conversação para que todos continuem alegre, feliz e contente. Isso é só para dar um resumo, mais ou menos, de como é que é a vida, que às vezes a gente acha que é coisa que não tem importância, mas tem muita importância, certo? Então, prepara, pratica, passa essa prática, é hábito. Preparar a mesa é hábito, receber também é hábito, e tudo isso está dentro do servir, que é você servir com amor. Amém. E Jesus, né, estava ali com aqueles fariseus,
em comunhão, né, naquela mesa, e era tão grande o aprendizado com o Senhor Jesus, tão maravilhoso, que o conforto que sentiam de terem Jesus presente era tão suave, né? Que um dos que estavam presentes exclamou essas palavras: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Na verdade, naquele homem, ao dizer essas palavras, estavam imaginando como seria o assentar à mesa em que Deus tem preparado para o homem, né? A mesa eterna, né? Aquela mesa celestial, né? Quando nós Exato. chegamos ali nos Mesmo. céus, né? E eu sou uma pessoa assim muito atenta, né, para as pregações. Glória a Deus, minha amada, que Deus te abençoe.